Para onde vamos depois da morte? É o nosso tema. Para onde vamos depois da morte? Interessante que a morte ela não avisa, né? Que está chegando. Possa ser aquela pessoa que esteja numa situação de enfermidade crônica, uma comorbidade, aquelas pessoas mais sensíveis, tem aquele problema cardíaco, aquele câncer, e tem pessoas que vivem aí 1 ano, 2 anos, embora que a medicina diga, olha, você não chegará a 3 meses, a 2 meses, mas não temos como prescrever o dia. Qual é o nosso número na fila da morte? Interessante que nós temos que entender pelo menos para onde nós iremos. E a Bíblia ela é rica porque nos traz estas orientações. Eu quero aqui trazer um texto áureo, um texto que é bastante propagado, difundido, que é de Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito de mãos, por figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então aqui a entrega dele, né? Quando Jesus se entrega por nós. O versículo 27, que é o texto áureo. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado ou os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui já fala sobre a sua segunda vinda. Então, queridos, queridas, nós não podemos deixar de pregar sobre isso. É de suma importância tudo isso aqui. E há pessoas que podem até comentar o seguinte, pode dizer algo, de todas as coisas do mundo, isso aqui é alguns pensadores, viu? Eles dizem o seguinte, de algumas coisas do mundo, o que menos penso é no que acontecerá depois que alguém morrer. Morto é morto. Isso aqui é alguns pensantes, quem sabe até você possa até ter esta linha de pensamento, em dizer assim, depois de morto acabou, não tem mais nada, é Zé Fini. Mas para nós que cremos, para nós que acreditamos na salvação eterna, neste plano de Deus para a vida eterna, que cremos na vida eterna, que confiamos na vida eterna, temos esta certeza que Cristo voltará e nos levará para o plano eterno. Interessante que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto que todos comparecerão ao tribunal de Deus. Então, será que isso é o que acontece quando damos nosso último suspiro e as células do nosso cérebro param de funcionar? Quando a vida
chega ao fim, seremos totalmente extinguidos? Ou a visão de muitos aí, vamos nos transformar em partículas? Como a chama de uma vela mergulhada na água? Ou através de um vento aquela vela se apaga? Será que a vida é simplesmente isso? Nasceu, viveu, envelheceu, morreu. Outros vão de forma prematura, outros de forma terrível. Será que é somente isso? Se já recebemos Jesus como Salvador, meu amado, dos nossos pecados, não precisamos ter medo de enfrentar. É aqui que nós entramos. Se nós já aceitamos, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não precisamos ter medo da morte. Claro que a morte nos deixa chateado, pasmo. Esta semana, num dia só, eu soube da morte de 2 pessoas queridas. Na terça-feira, se faz memória. Não, perdão, quarta-feira. Do Arthur aqui do box, né, das Malvinas, tem um aqui em Bolocó 3. Do mercadinho do Arthur, um amigo nosso. Conheço a esposa de Arthur desde 91, quando eu trabalho no Bom Preço, a irmã Penha. O esposo morreu. A gente não espera a morte. A morte não avisa. E quantos têm ido, né? Quantos têm ido? Têm passado por privações, têm passado por situações. Mas o bom da vida é nós termos o quê? Este preparo. A palavra de Deus, ela não mente. Ela é verdade. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo voltará para nos levar. Então existe um plano. Se você é católico, você é espírita, você é evangélico, nós estamos aqui baseados nas escrituras sagradas. Então a Bíblia nos fala que há uma vida depois da morte. Há vida depois da morte. Há um plano de Deus depois da morte. E aqui vemos que está se cumprindo. Então, podemos abrir um parênteses aqui, que a mensagem de Jesus, na palavra de Deus, traz o quê? Esperança. Interessante que, quando estamos num culto fúnebre, já fui chamado várias vezes para realizar culto fúnebre, e nós que somos cristãos entendemos que o culto não é para aquela pessoa que morreu. Porque ali já acabou. Ali chegou o fim daquela pessoa. O limite daquela pessoa, ela foi até ali. O que foi registrado foi o que ela estava em vida. Por isso que nós falamos muito, batemos muito nessa tecla. A salvação é em vida. A vida eterna com Deus é em vida. Não tem esse negócio não. Quando eu morrer, vai ter pessoas que vão orar por mim, vai rezar por minha alma, para que eu possa sair daquela situação, para que eu possa me purificar, para que eu possa ir para o céu. Não tem isso não, meu querido. Se em vida você não quis, se em vida você falou mal, criticou, zombou das coisas de Deus, tu tá pensando que vai ser na morte, tu vai conseguir, é? A salvação, ela é em vida. É interessante que é esta mensagem que nos traz esperança. Quando enfrentamos nossa própria morte ou a morte de alguém que amamos, ele promete que vamos enfrentar em nosso lar celestial e estar com ele para sempre. E cremos nele e podemos contar com a sua palavra.
Interessante que um dos textos mais conhecidos que quando nós falamos sobre morte em culto fúnebre é João 11:25, que diz o que diz aqui o João 11:25. Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, meu irmão, é a palavra aí. Vá brigar com Deus. Se você não crê, paciência. Mas a palavra que nos fala que existe um plano, existe uma vida após a morte, e a promessa de Deus é essa, que se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Então, é a promessa de Deus para a tua vida. É a palavra de Deus para a tua vida neste momento. O plano de Deus é perfeito. E o plano de Deus é esse. Ele quer te dar vida depois da morte. A morte é uma passagem. Todos enfrentaremos. Claro que nem todos querem, né? Nem todos querem. Mas todos iremos morrer. Um dia iremos bater as botas, como diz a história. Mas o mais lindo, o mais interessante, que estejamos aqui carimbados com o passaporte do céu, quando aceitamos o Evangelho, aceitamos a palavra e, claro, vivemos para Deus. Receba esta palavra, toma posse dela, que é de Deus para você, em nome de Jesus.